Agora o nosso assunto é economia. Em menos de uma semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu informações imprecisas, vamos dizer assim, pelo menos 5 vezes, ao divulgar dados sobre a economia brasileira. Uma das mais recentes aconteceu na última segunda-feira durante um evento do BNDES. Na ocasião, Fernando Haddad afirmou que os investimentos do governo federal com infraestrutura estavam próximos de zero em 2022, na reta final da gestão de Jair Bolsonaro. Outra coisa que é marca do presidente Lula, o PAC. Se a gente não tiver infraestrutura, nós não temos condição de competir. E nós retomamos os investimentos que minguaram e chegaram quase a zero até 2022. Nós não tínhamos mais obra no país de infraestrutura. Nós não tínhamos mais ferrovia, não tínhamos mais rodovia, não tínhamos mais portos, aeroportos, não tinha nada acontecendo no Brasil. Vou recorrer aqui a Adalberto Piotto para esclarecer os fatos, o que disse aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos últimos dias. Piotto, uma série de imprecisões que precisam ser esclarecidas. O ministro Haddad, eu nem se chamaria de imprecisão, porque ele tem acesso aos mesmos dados e são dados oficiais do governo. A gente vai falar, por exemplo, de endividamento também, são dados internos, ou seja, não há por que sair dizendo uma coisa que não corresponde ao fato. Não chegaram quase a zero. Vou pegar dados, por exemplo, da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, que é quem tem dados precisos sobre o investimento de infraestrutura. Para se ter uma ideia, em 2022, último ano do governo Bolsonaro, foram 188 bilhões de investimento em infraestrutura. 35 dos cofres públicos e 153 bilhões privados, porque a lógica do governo Bolsonaro, na política econômica de Paulo Guedes, era justamente atrair capital privado, dada a situação grave das contas públicas, ainda mais depois da pandemia, em que pese o fato do governo ter entregado o país com superávit primário. Vamos dar uma olhadinha, esses são os dados aí, 2019 e 2022, 180 bilhões em projetos. Esse é um outro dado. Não somente esse dado que eu falei dos 180 bilhões aplicados verdadeiramente durante o governo Bolsonaro, como também o governo colocou 180 leilões de projetos durante esse período. 940 bilhões de expectativa de investimento. Muitos desses investimentos, até porque investimento em infraestrutura é um negócio que dura anos, estão sendo colhidos agora, mas foram feitos lá sob a lógica de política econômica liberal de um governo que gastava menos, justamente para criar regramento mais sólido, com menos insegurança jurídica, menos burocracia para atrair investimento estrangeiro. Tanto que o governo Bolsonaro conseguiu, inclusive, atrair esse investimento, sobretudo no último ano, depois da pandemia, né? Depois de tudo que tinha acontecido. Caiu logo no primeiro ano do governo Lula com a mudança da regra. Esse é um dado, por exemplo, que o investimento agora, que todo esse investimento contratado lá começa a dar resultado agora, tem sim. Mas falar que 188 bilhões chegou próximo a zero não é uma imprecisão. É bem mais grave que isso. Isso só em relação à questão do investimento. Temos mais telas aí, não é isso, Paulo? O ministro também chegou a falar, podemos mostrar, Bim, a outra tela sobre a questão do gasto fiscal? Relação dívida-PIB? Antes dessa tela, vamos mostrar aquela tela, Bim, por gentileza, em que mostra a situação de todos os governos. Esse aqui é o governo Lula e Haddad e o rombo fiscal. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. A gente pega lá desde Dilma Rousseff. Dilma Rousseff está ali, olha, 2013, aí veio 14, que já começou a crise, 15 e 16, na maior recessão da história do país, e depois você continua com números graves, mas o governo Michel Temer começa a recuperar isso daí, vem o governo Bolsonaro, cai ainda mais em 2019, o ano de 2020 marcado ali com esse, parece um vírus, porque é exatamente o ano da pandemia, isso aí é fora da curva, não só no Brasil, no mundo inteiro. Houve todo esse gasto. Mas veja só o comportamento do governo Bolsonaro tão logo a gente tenha conseguido sair da pandemia. Olha o número ali de 2021, que é aquele vermelhinho. Depois, em 2022, no último ano do governo, o governo entrega um superávit primário de 54 bilhões de reais, ou seja, é uma situação muito, muito melhor, obviamente, do que se tinha, porque era uma mudança, uma lógica de governo. Vem o governo Lula, no primeiro ano do governo Lula, déficit 239 bilhões, mais 44 bilhões agora em 2024. Teve gastos da reconstrução do Rio Grande do Sul, mas e aí? A situação do Rio Grande do Sul melhorou, ou seja, então a qualidade do gasto é também ruim.
Agora vamos sim a um dado que não tem como, ele é inequívoco, é justamente sobre a relação dívida-PIB. Podemos mostrar esse dado? Está aqui, olha. O governo Michel Temer, que saiu do caos de Dilma Rousseff, entregou o governo com 75,2. Relação dívida-PIB, eu vou explicar rapidamente. Quando você tem um PIB em crescimento e quando a economia cresce, quanto mais cresce e imposto é um percentual, quanto mais a economia cresce, mais o governo tem chance de arrecadar impostos. Quando ele começa a aumentar a dívida em relação ao que ele arrecada no PIB, ou seja, ao tamanho da economia brasileira, você demonstra que o país vai chegando a um nível de insolvência, de incapacidade de pagar a sua dívida. O governo Bolsonaro foi lá, numa mudança mesmo com a pandemia, entregou o governo com 71,6% da dívida em relação ao PIB, ou seja, quanto menor, melhor. Veja o que aconteceu no governo Lula, estourou de novo muito acima do que Temer, depois de um esforço gigantesco para sair da tragédia de Dilma Rousseff, tinha entregado 75,2%. Olha o governo Lula, 75,9% de relação dívida-PIB. E também o próprio Haddad chegou a dizer que o endividamento da contribuição para a dívida geral, a gente falou que tinha passado de 1 trilhão, aquelas coisas todas. Vamos dar uma olhadinha na contribuição do governo Lula, por exemplo. Dilma Rousseff, nos anos todos, acrescentou 2 trilhões à dívida pública. Temer, 1,2 trilhão, foram 2 anos e meio praticamente. Bolsonaro, em todos os 4 anos, 1,96 trilhão. O governo Lula, só até agora, ainda que falta 1 ano e meio, e um governo que está, digamos, completamente sem noção de gasto e gasta mais do que arrecada, já teve exatamente a mesma soma de Bolsonaro, 1,87. Só que eu tenho o seguinte, no governo Bolsonaro tinha uma dívida declinante. Ou seja, uma austeridade fiscal, uma responsabilidade fiscal, uma tentativa, tanto que conseguiu de gastar menos do que arrecada, depois de 8 anos de déficit. O governo Lula aumenta essa dívida e não tem nenhuma ideia clara de como parar o endividamento do país. Vai entregar, sim, um país mais endividado e, com isso, o Haddad não pode brigar. Os números são números oficiais, ele pode falar o que ele quiser. Os números vão desmenti-lo sempre.